Dando prosseguimento aos nossos estudos, nós vamos falar agora da quinta e da sexta leis da apometria. Quais são elas? A quinta lei é conhecida como Lei da Revitalização dos Médiuns e diz o seguinte: toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça ou mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Ela tem uma aplicação bastante prática e efetiva. Qual é a técnica? Nós direcionamos fortemente a nossa energia vital para o organismo do médium, utilizando da nossa vontade e foco, determinação mental, para revitalizá-lo. Podemos tomar as mãos do médium ou colocarmos as nossas mãos sobre sua cabeça, caso estejamos atuando presencialmente. Hoje em dia nós fazemos muitos trabalhos apométricos de modo online, reunião de médiums, cada um estando em uma localidade diferente, mas conectados pela internet, pelos dispositivos de reuniões virtuais. Se nós estivermos à distância, então, nós apenas faremos a mentalização de maneira adequada. Para isso, nós falamos em aplicação de magnetismo à distância em um ponto bastante anterior do nosso curso, mas que é fundamental para que os trabalhadores saibam que é possível enviar energia à distância. E você pode usar aqui não só o magnetismo, você pode usar também outras técnicas de revitalização que você conheça de alguma outra terapia holística ou de outra técnica que você domine, tá? Então nós fazemos a mentalização de forma adequada para revitalizar o médium e para realizar este procedimento de reenergização do médium. A cada número pronunciado na contagem, uma massa de energia vital oriunda do nosso metabolismo é transferida para o médium. Esta técnica é habitualmente executada em casos de desvitalização excessiva do médium. Como que isso pode acontecer? Por vários motivos. Um deles é uma certa inexperiência ou algum tipo de descontrole do médium que se envolve muito emocionalmente com o processo que está acontecendo e permite que grande parte de sua energia vital seja drenada numa velocidade muito grande. E aí ele se sente enfraquecido. É muito comum acontecer em casos que nós usamos o nosso magnetismo pessoal para tratamentos um pouco prolongados, de acontecer um fenômeno chamado de fadiga fluídica. Nós podemos ter um tópico específico sobre fadiga fluídica para poder esclarecer melhor esse assunto. Aqui nós vamos nos ater apenas à questão da lei da revitalização. Dessa maneira, então, a gente pode trabalhar, ou seja, periodicamente revitalizando os médiuns, verificando se todos estão em condições, se ninguém está cansado excessivamente. Então, dessa forma, nós podemos trabalhar durante 4 a 5 horas consecutivas sem um desgaste apreciável, ou seja, sem prejudicar a estrutura física e a saúde do trabalhador, que é um dos objetivos do trabalho também, é manter a integridade. De nada adianta você fazer um trabalho para ajudar uma pessoa à custa do desgaste energético excessivo de várias outras. Então, é preciso manter este equilíbrio, precisamos manter esta vigilância quanto ao estado energético dos trabalhadores para determinar a necessidade de executar uma revitalização durante o procedimento apométrico.
As energias aplicadas, geralmente oriundas do operador, podem ser acrescidas de energias cedidas pela equipe espiritual. O que a gente faz neste momento? Nós solicitamos aos especialistas da equipe espiritual que tragam do plano astral ou de regiões mesmo do nosso planeta, regiões que possuem energias ainda intocadas, energias da natureza, energias de plantas, energias de fontes de água, que combinadas com o magnetismo do operador facilitam a revitalização do médium. Então a gente tem todo um processo, todo um procedimento para executar. O fato é que a gente precisa manter os trabalhadores num padrão de energia tal que eles possam desempenhar suas atividades sem gerar um desgaste excessivo neles mesmos. A sexta lei é a lei da condução do espírito do paciente encarnado, desdobrado, para os planos mais altos em hospital do astral. Já nós vamos entender o motivo dessa proposição aqui. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Qual é a técnica? É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral para tratamento em hospitais, instituições que são devidamente aparelhadas, isso nós vamos ver aqui mais adiante um pouquinho. E encontrá-lo fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos no seu corpo astral, amarras de toda sorte e peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Aqui no obsessores eu vou botar um asterisco, porque essas peias também podem ser autoimpostas. Ou seja, algumas peias são oriundas do desequilíbrio mental e da fixação do próprio assistido em determinados padrões de pensamento, como se fossem castigos infligidos a ele mesmo por alguma culpa ou alguma coisa que ele sente. Tudo isso pode ser ou deve ser trabalhado. Nesses casos, é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, que pode ser feita de modo rápido e efetivo pelos espíritos dos médiuns desdobrados. Por quê? Conectados a seu corpo físico, possuem a famosa energia vital do encarnado, muito mais intensa e poderosa para fazer determinadas remoções e limpezas. Se eles não conseguirem remover os incômodos, o trabalho pode ser complementado por socorristas que os assistem. Esses socorristas aqui são especialistas. Especialistas em limpezas astrais. São guardiões, são entidades às vezes representadas por caboclos, indígenas, pajés, xamãs, pessoas que possuem uma habilidade de manipulação de fluidos e manipulação magnética voltada para esse tipo de tarefa. Geralmente, quando nós estamos trabalhando em um grupo de atendimento apométrico e que temos o envolvimento e o amparo, a assistência da espiritualidade especializada, nós temos este conjunto de trabalhadores formando parte da equipe de assistência. Devemos perceber que, via de regra, os passes habitualmente ministrados nas casas espíritas são ineficazes nesses casos, porque atuam apenas nos campos vibratórios mais próximos, chamado
aura do paciente. Às vezes é preciso que nós atuemos de uma maneira mais intensa no corpo astral, que está desdobrado, e em alguns casos os passes comuns não funcionam. É preciso enviar pulsos energéticos focados, concentrados, às vezes utilizando do amparo de uma cromoterapia específica, de uma energia luminosa diferenciada, de um recurso da natureza astral que geralmente nos cursos de passes tradicionais não é nem mencionado, não é nem tocado nesse assunto. Com frequência, o operador comanda o processo de limpeza também dirigindo energias magnéticas, controladas por pulsos, para que os médiuns desdobrados consigam efetuar a limpeza das peias e do material mais pesado, geralmente aderido ao corpo astral do paciente. A aplicação dessa lei permite conduzir os pacientes desdobrados a ambientes mais adequados à realização de determinados procedimentos necessários para o seu equilíbrio. Então você transporta esse indivíduo para hospitais, para locais, salas de tratamento especializados, protegidas, com ambiente controlado, toda uma estrutura. Isso nós vamos ver depois, quando nós formos exemplificar aqui os passos de uma sessão apométrica realizada em grupo. Nós temos muita coisa para estudar ainda. A apometria não é uma coisa simples e corriqueira, ela requer um estudo constante, uma leitura constante. Isso nós vamos sempre revisar, que a pesquisa, a ampliação de conhecimentos por parte do operador, do médium, de todos que participam da equipe é fundamental para a melhoria, para o correto atendimento, não só do nosso assistido encarnado aqui, que nos procura diretamente, como de todos os envolvidos, sejam onde estiverem, no plano físico ou no plano astral.